Olá, tudo bem? Sou Marcelo Brito, da Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia. Estou aqui para dar continuidade à nossa série de perguntas e respostas do Breve Catecismo de Westminster. E hoje iremos falar sobre a questão de número 18, que é: em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? Resposta: consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama de pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. Aqui nós precisamos entender algumas coisas. Primeiro, o que é esse pecado original? O pecado original é o pecado que Adão cometeu lá no jardim do Éden. Quando Deus disse: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque no momento em que comer você morrerá. E ele comeu dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele pecou. Esse é o pecado original. O problema é que ele, como nosso representante, quando ele escolheu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecar contra Deus, nós também pecamos junto. Olha só o que diz lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 12. Portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos nós pecamos. Mas a questão é, só existe o pecado original? Não. O pecado original é a fonte de todos os pecados. Mas hoje existe o pecado real, o pecado que cometemos, tanto por omissão ou por comissão. Nós pecamos. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também há uma outra questão. De que forma todos os homens são culpados por causa do primeiro pecado de Adão? Ou, de que forma nós somos culpados do pecado que Adão cometeu lá no Jardim do Éden? E a resposta é: por imputação. Como eu disse, Adão era nosso representante ali no Jardim do Éden. E quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, nos foi imputado também esse pecado. Nós já nascemos em pecado. Davi, no Salmo 51, no versículo 5, ele diz que ele nasceu na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos em pecado. Por quê? Por causa do pecado original. Outra questão que devemos deixar bem claro é que o que quer dizer a culpa do primeiro pecado de Adão? O que isso quer dizer? Quer dizer a dívida, o castigo ao qual somos expostos por causa daquele primeiro pecado cometido por nosso cabeça e representante Adão. Adão era nosso representante. A partir do momento que ele pecou, ele destinou todos nós à separação de Deus. Aliás, quando Adão peca, diz a palavra de Deus que ele se esconde de Deus. E quem vai atrás do homem? Deus. É sempre Deus. Deus que vem ao nosso encontro. É Ele. É para a honra e glória do nome dele. Uma outra questão que nós não podemos nunca nos esquecer é que o pecado original nos afetou profundamente. Isso nos afetou de duas formas terríveis. Primeira, a falta do verdadeiro entendimento espiritual na mente. Olha só o que fala lá em 1 Coríntios 1, 2, 14. 1 Coríntios 2, no verso 14, diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas não somente na mente, mas também o pecado original nos afetou na falta de poder e inclinação para o bem. Olha só o que diz em Romanos 7, no versículo 18. Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não porém o efetuá-lo. Então o pecado nos atingiu dessa forma. Primeiro, a falta de verdadeiro entendimento espiritual na mente. E a segunda, a falta de poder e inclinação para o bem.
Uma outra coisa que eu gostaria de deixar, que a gente não pode nos esquecer, é que a corrupção, o pecado original, nos tornou corrupto, corrompeu toda a nossa natureza. Isso inclui a depravação universal, a depravação total. Nós somos totalmente depravados. Não há bem em nós. O único bem que possa existir em nós é o Espírito Santo que opera em nós, nos fazendo fazer o bem. Olha só o que diz lá em Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós precisamos dele. É para ele, é por ele, para a honra e glória do nome dele. E eu gostaria de deixar alguns textos aqui ainda, para depois vocês pesquisarem aí. 1 Coríntios 15, no verso 22. Efésios, no capítulo 2, 1, no versículo 1 e 3. Romanos, no capítulo 5, no verso 6. Tiago, no capítulo 1, no verso 14 e 15. E que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós. E eu gostaria de encerrar deixando uma frase do João Calvino. Ele falando sobre essa depravação total, sobre a queda, o pecado original. Ele diz assim: todos, portanto, que descendemos de uma semente impura, nascemos infeccionados pelo contágio do pecado. Na verdade, antes que contemplemos a luz da vida, à vista de Deus, já estamos manchados e poluídos. Que Deus tenha misericórdia de nós. E até a próxima, se Deus assim nos permitir.